Agora, o importante é a gente fazer uma modelagem de modo que essa venda se transforme, no segundo momento, em mais concorrência e, consequentemente, preços mais competitivos e melhores serviços para o consumidor. O que foi tentado na telecomunicações, e até conquistado de certa forma. Exato, quer dizer, foi bem melhor do que nós tínhamos. Para as instituições financeiras também, a venda de caixa e Banco do Brasil seria uma forma da gente aumentar a concorrência, fazer esse processo também. Aborda tanto esse tema, por que tem uma dificuldade de concorrência? Por que essa dificuldade, essa concentração bancária ou financeira queira no Brasil? Por que acontece isso? Basicamente, olha, a quantidade de bancos estrangeiros que foram embora do Brasil. Citibank, HSBC, ABN. Se o mercado é tão rentável, por que esses bancos estão indo embora do Brasil? Se é um segmento que dá tanto retorno, por que ninguém entra? Por que tem poucos? Porque as barreiras de entrada são muito grandes e essas barreiras de entrada são criadas pelo governo. É uma dificuldade, por exemplo, na parte trabalhista, uma instabilidade dos tributos. Isso faz com que você afugente os investidores. Foi isso que levou muitos bancos estrangeiros a saírem daqui. Consequentemente, houve uma concentração nos que hoje estão presentes no mercado. Certo. O senhor falou da redução da máquina do Estado, também do Estado. É possível levar esse conceito também para os estados e municípios, que também têm máquinas tão ou mais inchadas proporcionalmente que a União? Certamente, e é necessário que isso aconteça, até para que eles deem também melhores serviços para a população. E a União deveria dar esse exemplo, né? Deveria dar esse exemplo, fazendo isso no nível federal. E a outra coisa que a União deveria fazer na nossa avaliação é também um novo pacto federativo, transferindo mais poder para os estados e municípios e a arrecadação também, porque afinal de contas as coisas acontecem aqui no município. Tudo bem, mas hoje a matriz tributária do município, claro, IPTU, ISS e TBI. E taxas, nada irrelevante. Que outros impostos poderiam ter competência para arrecadar? O IVA, por exemplo, que seria a nossa sugestão para transformar o IPI, ICMS, o PIS, o COFINS e o ISS num imposto que teria uma arrecadação central, mas seria distribuído entre os estados. Estados e municípios. Exatamente. Só que você, juntando tudo isso num só e tirando essas diversas legislações que tem uma para cada estado, o processo seria muito mais simples, a gente ganharia produtividade, rapidez no cálculo do tributo, menor burocracia para se calcular tudo isso, daria uma transparência muito maior ao processo. Sim, esse diagnóstico não é recente, né? Esse diagnóstico da criação do imposto de valor agregado. E por que nunca se efetivou? Por que essa dificuldade da reforma tributária avançar? Eu entendo porque quem está no governo gosta de ter maior poder. E na medida que você tem mais complexidade, mais burocracia, você está dando poder exatamente aos burocratas. E isso permite uma venda de favores. E é tudo isso que a gente gostaria de eliminar num governo que fosse mais transparente, que buscasse eficiência. E você acaba tendo uma reação em Brasília desse processo. Então a gente precisa ter disposição de enfrentar e fazer essas mudanças. Acho que o Germano Rigoto era o relator da reforma tributária. Antes de ser governador gaúcho, ele já tinha um diagnóstico semelhante, mesmo assim não caminhou. Há também aqui nos estados assim, fora do Sudeste, como Santa Catarina, há um temor também de uma pauta paulista, de tentar unificar, padronizar, eliminar a guerra fiscal, e poderia ser uma vantagem paulista por aí também, ou não, essa unificação? Eu entendo que não, porque... portuária, que tinha alguns incentivos, porque assim, se nós tivermos um congresso representativo de todas as unidades federativas, haverá esse equilíbrio naturalmente. Então, não haverá uma hegemonia de um... Não haverá uma hegemonia de um determinado grupo, e até porque é o seguinte, se a solução no final não for uma que atenda a todos os interesses, ela em algum momento será questionada, ficará inviável. Então, assim, as próprias regras de mercado, a própria forma como as coisas funcionam, a própria transparência, na verdade, direcionará para uma solução mais adequada. Se eu for em congresso, qual reforma você começaria das quatro, da Previdência, política, tributária e... Olha, a primeira prioridade, eu entendo que no governo tem que ser cortar custos, cortar privilégios e custos da própria máquina pública, dos próprios gestores do Legislativo e do Executivo. Hoje, depois dessa, pelo problema de equilíbrio das contas, a primeira que deveria ser prioritária é a reforma da Previdência. Porque hoje a gente tem um buraco aí de cerca de 270 bilhões de reais. Esse buraco há 6 anos atrás eram 90 bilhões. Se nada for feito nos próximos 15 anos, toda a despesa, toda a receita arrecadada irá basicamente para pagar tributos, para pagar aposentadoria. Então isso tem que ser alterado.